Só os irmãos, sua paz, Senhor Jesus, amém? Quem crê realmente que Jesus está em nosso meio, diga glória a Deus. Glória a Deus. Pode crer, irmãos. Pode parecer uma coisa clichê, mas é fundamental que essa pessoa de Deus esteja em nosso meio. Vamos abrir nossas Bíblias, o livro de Daniel, no capítulo 10. Eu vou ler o verso 12 e 13, amém? 10, 12 e 13. Daniel, capítulo 10, verso 12 e 13. Entendeu de glória a Deus? Glória a Deus. Podemos ler? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Pode sentar, irmãos. Mas uma das coisas principais da nossa vida que nós observamos, desde os primeiros momentos de vida, é que alguma coisa é feita sobre a nossa vida infantil, sobre a nossa vida de adolescente, adulto, para que tudo dê certo na nossa vida. O homem por si, ele sabe que mesmo fazendo um esforço para que tudo dê certo, sempre tem alguma coisa que poderá invalidar todo aquele projeto de pretensão que nós temos no coração que descemos. Então há um esforço muito grande da vida humana para que tudo dê certo. Enfim, porque quando as coisas vão para um caminho certo, nós entendemos que temos mais paz, temos mais tranquilidade, mais saúde, enfim, as alegrias são muitas. Quando eu olhei a palavra de Deus, eu começo a entender que algumas coisas elas são compreensíveis quando nós começamos a entender a realidade de Deus na nossa vida. É como se alguém procurasse entender uma realidade de um incêndio. Então um incêndio vem com fogo. No primeiro momento, nós sabemos que o homem pensa em colocar a água para apagar o incêndio. Mas há outras formas modernas de apagar o incêndio, com produto químico, alguma coisa desse sentido. Mas o tradicional para apagar o incêndio é a água. Ou seja, o fogo ele está se revelando, está crescendo, mas a água entra, então ela apaga o incêndio. Espiritualmente, nós precisamos entender que a nossa vida, nós temos necessidade de Deus. E se isso ficar claro, nós vamos começar a abandonar qualquer que seja algo que venha a ser criado, movimentado, desenvolvido por nós. Por quê, irmãos? Porque no primeiro momento da sua vida, às vezes você pensa, bom, agora eu vou estudar mais. Não está errado, mas não é a primeira providência. Agora eu vou me tornar mais fiel. Então eu vou acertar o meu casamento sendo mais fiel. Não está errado, mas não é a providência certa. Quando nós olhamos para Deus, nós começamos a ver que, como cantou a nossa amada irmã Inês, os campeões do céu. Os campeões, eles são campeões porque eles têm a compreensão de colocar as devidas coisas organizadas. Então você observa o seguinte: os campeões do céu, eles colocaram em organização a vida deles. E por isso eles são campeões do céu. Porque você ter o conhecimento das coisas do mundo
Uma coisa que até muitas pessoas têm, depois ficam cansadas, porque chega um momento que elas não vão dizer mais nada a você. Elas vão te levar ao vazio que é o espaço daquele ser humano que pertence a Deus. Espiritualmente, é fundamental isso, irmão, você entender isso para que a tua vida e a minha vida avance. Eu preciso compreender a realidade do mundo de Deus, que Ele é real, que Ele é soberano e que Ele é eterno. Ou seja, qualquer pujança, qualquer ocorrência na face da terra, ela no primeiro momento ela te deixa até fascinado por aquilo que apresenta-se no mundo. Mas depois você começa a ver que a realidade do mundo invisível de Deus, ela vai se aplicando, ela vai ganhando espaço na tua vida. E você então começa a ver quanto tempo da vida nós perdemos, quanto tempo da nossa vida nós queríamos que tivéssemos que desse tudo certo, mas aí não dá certo. Por quê? Porque quando você olha para a palavra de Deus, ela diz que o filho das trevas é mais sábio que o da luz. Então o filho das trevas, ele entende claramente que algumas coisas não dão certo porque elas estão fora de um processo de compreensão. Você observa uma pessoa que tem uma empresa, ela não vai colocar um espírito de filantropia dentro da empresa para dividir todo o lucro. Não, primeiro a empresa tem que dar lucro. Lá na frente, nós podemos pensar em filantropia, mas agora nós temos que pensar em lucro. Então tem que trabalhar, tem que ganhar o mercado, tem que entender a ciência de como ela é no mercado. Ou seja, eu estou em 10º lugar, estou em 5º, o que eu sou? Bom, perante esses outros nós não somos nada, então precisamos reverter essa organização de que não somos nada, mas poderíamos ser alguma coisa, isso no mundo mercantil. Mas existem outras razões que são loucas, dentro de um processo em que nós olhamos por observação. E aí então esses processos, esses projetos não servem para a gente. Por quê? Porque são projetos que não vão chegar a lugar nenhum. Daniel começou a entender. A Bíblia diz que desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, ou seja, ele começou a compreender que havia uma evolução progressiva na vida dele, quando ele colocou esse ponto: eu preciso compreender, tá? E aqui o próprio Deus está falando: Daniel, você começou a compreender, você colocou o propósito de ser um homem que tem dentro de si uma realidade. E isso, irmãos, parece coisa fácil, mas não é uma coisa fácil, porque nós temos às vezes uma miscelânea de coisas na igreja e que as doutrinas precisam estar organizadas. Então eu não consigo de maneira alguma me ver de forma como eu pensava antes. Então eu pensava que uma igreja que tivesse 2.000 pessoas era a igreja mais abençoada. E depois eu comecei a ver que não era assim. Na nossa vida espiritual, nós temos que ser pessoas que observem a palavra de Deus e vejam o que Deus fala a respeito de você ser uma pessoa que compreende. Porque quem compreende, irmão, ele organiza uma vida para ele. Quem compreende, ele não fica de forma errada no mundo espiritual, porque ele sabe: olha, eu compreendi, eu organizo. Por quê? Porque fora daqui não dá certo. Por quê, pastor? Não vai dar certo. E a vida em Cristo mostra que Daniel, desde o primeiro dia, ele começou a compreender. Mas, você observa no livro de Daniel, que Deus usa ele, desde o primeiro e segundo capítulo, ele já vem sendo usado, até o 12º capítulo, em que Deus fala com ele coisas mais profundas. Mas por que Deus abre a porta de 12 capítulos para Daniel? 12 capítulos de profunda história, ciência, porque Daniel, ele aplicou o coração a compreender. Glórias a Deus. Eu lembro de um exemplo assim, que eu fui fazer uma prova. Eu tinha vindo morar em São Paulo e eu fiquei reprovado 8 matérias. Quando cheguei, eu falei: bom, acho que eu não vou passar. E eu estava numa escola pública, eu não sei como, no último dia tinha uma prova de matemática, eram 2 questões. A prova ia ser, acho que 2, 3 horas da tarde. Eu vim aprender aquela matéria às 11h30 da manhã.
Uma moça veio e me ensinou 2 questões. Ou seja, a possibilidade de passar era quase nenhuma para mim. Mas eu aprendi exatamente aquela questão de álgebra naquele dia, às 11h30 da manhã. Eu fiz a prova por volta de 3 horas da tarde. Mas naquele dia eu sabia que era o meu último dia. Eu aprendi aquilo, eu ia realmente ser curado. Então eu compreendi que durante muito tempo que eu não me interessei para aprender aquela matéria, eu fiquei sujeito a ser reprovado por uma série de outras coisas, mas eu falei, bom, vou fazer essa prova, já vou passar. Aleluia. Eu compreendi, me organizei, me humilhei e me dediquei a aprender. Na casa de Deus, você deve entender que Daniel não é um homem amado de Deus por acaso. Aleluia. Deus não tem Daniel porque Daniel é um judeu apreciado, bonito, formoso. Não é por isso. É porque quando nós começamos a entender a realidade do mundo invisível de Deus, você muda toda a sua expectativa. Eu tinha uma expectativa muito errônea das coisas quando eu era mais novo. A expectativa de que se você tivesse isso, aquilo, você seria um homem mais feliz. E não é. Por que, irmãos? Quando Deus olha para Daniel, ele vê que Daniel, ele realmente, ele entende a pessoalidade da sua criatura humana. Quando você começa a entender as razões de que por que você precisa de Deus, porque Deus, irmãos, ele é algo que é fundamental na minha vida. Mas não é porque eu respiro, não é porque eu ouço, porque eu vejo, não é por causa disso. É porque toda a máquina espiritual, ela é drenada, ela é trabalhada, ela é conduzida pelo mundo invisível do Espírito Santo de Deus. Então eu entendo que se eu não tiver uma imunidade boa, no sentido de cuidar da minha vida física, biológica, eu tenho que entender que eu preciso de vitamina C todo dia. Mas mesmo que eu tome a vitamina C, a minha imunidade pode ficar baixa, não é isso, irmão? Então eu tenho que cuidar, eu tenho que compreender e organizar. Bom, eu preciso disso aqui todo dia. Quando você olha para Deus, você deve entender e não dobrar os joelhos como se fosse uma coisa mecânica. Daniel, ele não tem mecânica na vida dele. Ele compreende Deus. O que eu quero passar para os irmãos é que são inúmeras as doutrinas, ensinamentos que nós aprendemos acerca de Deus. Mas uma coisa deve ficar bem clara, que o mundo espiritual de Deus, ele é muito sensível a tudo aquilo que nós somos e fazemos. Por quê? A palavra está dizendo, então me disse, não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Irmãos, tem coisas que são óbvias, mas elas são difíceis de serem entendidas. Quando você começa a entender de Deus, você começa a entender que você é um ser limitado e dependente de Deus. Aleluia. Você começa a entender que as razões que Ele coloca na tua vida em ordem é uma questão de que você está entendendo a Deus. Então, por exemplo, Deus pode dar os dons a Daniel, porque Daniel entendeu claramente que outros amigos deles eram judeus, mas o mistério maior era na vida de Daniel do que na vida dos demais colegas. Você acha que Deus é injusto? Deus não é justo. Aleluia. Que em determinados momentos, Glória. o evangelho superficial, ele te dá uma posição histórica. Então o evangelho superficial, ele te leva a você a crer em Deus, do que máximo que a pessoa sabe é sobre Cristo, que ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, caminhou 40 dias, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus. Mas é necessário que tudo aquilo que você compreenda e organize, você tem que entender.
pessoa a humilhar-se perante Deus. Por quê? Porque Deus é uma pessoa que você, naturalmente, quando começa a ter fome, sede, você começa a se humilhar diante de Deus. E não uma propositura repetitiva. E Senhor, agradeço pelo almoço, pelo café, pela janta, eu vou orar 50 anos por isso. Não. Nós começamos a ver um processo evolutivo na vida de Daniel. Ele começou a se humilhar. E o texto está dizendo que quando você começa a se humilhar, você começa a ver uma característica de dependência não temporal, mas uma característica de circunstância de dependência eterna. Então, por exemplo, Daniel, ele está sendo aqui colocado num processo de jejum, num processo de separação, num processo levado a meditar em Deus. Por quê? Porque quando você é colocado num processo de jejum, você desacelera a sua vida carnal. Você começa a ficar mais dependente de Deus. Então, por que ele está em jejum? Por que ele está em oração e não come nada? Eu quero tirar a força da minha carne. Quero tirar a minha força física. Quero tirar a minha força humana. Ou seja, aquilo que vem de dentro, de fora para dentro em mim. Eu preciso, na verdade, que Deus me traga esse entendimento. De que eu preciso me humilhar. Mas por que eu preciso me humilhar? Aí digamos que eu vá conversando com José. Pai, José, eu preciso me humilhar na oração. Aí naturalmente José vai falar, mas pastor, o senhor já não se humilha? Não, José, preciso me humilhar mais. Mas por que mais? José, uma coisa é certa, Deus fez muita coisa por mim, e eu preciso me humilhar, porque a Bíblia diz que Deus vai dar um galardão para cada um. Quando você olha para isso, vou falar para assim, José, eu não sei o que Deus separou para que quando eu passe da vida temporal para a eternidade eu vá ocupar. O que eu vou fazer? Eu vou me humilhar mais, porque eu entendo que eu vou precisar de Deus, não apenas para pagar o aluguel, pagar o cartão, pagar o colégio dos filhos ou coisas semelhantes. Eu não preciso ter só para isso. Por quê? Eu preciso de uma colocação no céu, José. Eu vou orar a Deus pela minha salvação, pela minha ocupação nesse céu. Eu vou orar a Deus para que Ele ajude meus irmãos, Senhor, e que eles ajudem a abrir mais o entendimento. Por quê? Porque eles precisam da autoridade de Deus para entender que esse mundo é real. Não precisa da teologia dizendo que o reino de Deus, bom, é real, mas é uma coisa que seja real. Daniel, ele compreende a realidade do mundo espiritual no ensino de Deus. E se isso, na verdade, ficar claro, o que nós vamos ver na vida de Daniel? Todo o contexto da palavra, Daniel diz que ele foi impactado pelo poder de Deus. Então aqui no verso 6 ele diz assim: e o seu corpo, está falando de Cristo, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia com relâmpago, e os seus olhos como tocha de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze, assalado, e a voz de suas palavras como uma voz de uma multidão de águas. Quer dizer, meus irmãos, por que Daniel compreende e se humilha? Antes que Deus chegasse nessa fase, na fase do contexto, o próprio Deus aparece a ele. Então, uma das coisas que é muito gloriosa nesse entender é que Daniel não tem uma vida em que ele faz uma coisa subjetiva e crê em Deus. Não, ele tem uma vida. E dentro desse progresso espiritual, o próprio Deus aparece a ele, a pessoa de Cristo. E o fato dele estar em comunhão com Deus, todos os amigos que estavam com ele fugiram e caíram. Foram embora, ficaram, sabe, não viram nada, mas o que eles sentiram foi muito impactante. A Bíblia diz que ele chegou a cair, perdeu o sentido, perdeu a força, porque não conseguia olhar para aquela visão do tamanho do poder de Deus. Então ele começou a entender, bom,
esse mundo espiritual em que Deus aparece na pessoa de Cristo é o mundo real. E esse mundo jamais vai deixar, sabe, ser vencido por coisa alguma. Mas na minha vida espiritual, quando eu não organizo na minha mente que há esse mundo diferente, eu começo a vacilar. Porque eu começo a dizer, a entender, bom, o que você está organizando na tua vida? Uma ilusão, um processo de filantropia, um processo que nunca vai abater absolutamente nada no sentido de organizar a minha vida. Quando eu olho para Daniel, eu vejo que ele está organizado espiritualmente, porque ele está num processo de humilhação. Quando nós olhamos para Deus, nós começamos a ver que tudo pode mudar numa fração de segundos, que tudo pode não mais ser aquilo que nós temos a expectativa, mas por que mudou? Porque eu não tenho uma vida que eu compreenda a Deus. Daniel entende que muitos homens, eles foram homens chamados por Deus, usados por Deus, mas eles não permaneceram em Deus. Então o fato de nós compreendermos é uma coisa muito interessante se você se humilha. Por que você se humilha? Porque dentro de uma classificação, até a ciência dos homens explica, bom, quem é o primeiro lugar na Fórmula 1? Aí todo mundo diz, é esse. O segundo, esse. E o terceiro, é esse. Dali para frente, ninguém sabe mais quem é o quarto, quem é o quinto, quem é o sexto, porque quase que tudo dentro de um processo médio próximo. Espiritualmente, Daniel, ele é um dos homens mais amados de Deus. Aleluia! E por que ele é mais amado? Oh, aleluia! Não é porque Deus seja injusto, é porque dentro de um processo de organização espiritual, você coloca a pessoa de Deus em primeiro lugar, que não é fácil para o homem. Você vai dormir, está cansado. São raríssimas as vezes que você vai voltar e aí, não vou me despedir não, porque eu tenho que orar. Por quê? Por causa da realidade dele, por causa da soberania dele, da grandeza dele, do poder dele, da majestade, da bondade, da piedade. Tem ninguém maior que ele. Então eu vou orar, mesmo cansado. Senhor, vim te homenagear. Vim te engrandecer. Vim te engrandecer. Então você observa que esse homem é um homem muito amado de Deus. Por quê? Porque quando você tem essa fé, você começa a entender que você não precisa estar no céu para viver no céu. Eu começo a entender que eu não preciso estar em Jerusalém para trazer devida obediência a Deus. Bom, eu tento me esforçar hoje, como disse a Gabi. Senhor, eu não tenho essa força toda diante de muitos discípulos de Deus, mas eu vou me esforçar. Então, o que Deus vai nos mostrar é que em muitas ocasiões você aprende a coisa como embrutecida, como se fosse uma coisa genérica, e que, bom, eu preciso de Deus, tá, mas né, vamos degulhar o assunto? Vamos. Oh, meu Deus! Primeira coisa, eu preciso compreender Deus. Por quê? Você não compreende, não compreende. Você não compreende? Não compreende. Então a Bíblia está dizendo que Daniel aplicou o coração dele a compreender. Então é possível compreender a Deus, por quê? Porque dentro daquilo que é proporcional, que ele aparece na Escritura, você vai compreender Deus. Aleluia! Eu não estou dizendo que você vai compreender Deus é todo integral. Porque Deus é um ser insondável. Mas aquilo que ele se revela a você, você vai compreender. Aleluia! Isso é muito comum você ouvir uma música que ninguém compreende Deus. Mas como assim, se Deus que aplicaste teu coração a compreender, como é que ninguém compreende, meu irmão? Dentro de uma perspectiva espiritual, você observa, irmãos, que como nós estamos errados em muitas coisas que nós fazemos. Porque, por exemplo, Daniel é um homem que ele se humilha diante de Deus. A humilhação, irmãos, é algo que você deve entender que é uma realidade. Eu chamo diante da grandeza de Deus, então eu observo que eu estou ali pela misericórdia dele. Não é que eu tenho capacidade humana. Você está aí por quê?
pela misericórdia dele, pela piedade dele, pela compaixão, pela benignidade dele, pela perfeição dele, pelo amor dele. É a criatura, ou seja, é o Criador perfeito que nós temos. Daniel me passa isso nesse texto, porque ele começou a entender a materialização do reino de Deus. Ela se dá quando eu começo a compreender, a me humilhar, e eu começo a descer. Na casa de Deus tem muitos assuntos que nós temos uma aspiração que se resolvam, e é necessário que nós precisamos entender. Bom, como é que Deus ouve as minhas orações? Ou as minhas palavras? Irmãos, Deus é uma pessoa que se materializa na nossa vida. E Ele começa a ter um sentimento de consideração por você, porque você se humilha, porque você busca compreender. Então as orações começam a ser ouvidas. Por quê? Porque a Bíblia fala que Jesus diz: graças te dou, Pai, por ocultar dos sábios e dos entendidos, mas de revelar aos pequeninos. Ou seja, Jesus está orando e o Pai já está ouvindo. Há um momento em que Deus fala de um certo judeu chamado Cornélio. Aquele homem, ele era, desejoso de conhecer a pessoa de Deus. Ele era um judeu. E a Bíblia diz então que Cornélio dava as esmolas como judeu e fazia orações como judeu. Passado um tempo, a Escritura vai dizer: Cornélio, as tuas esmolas foram recebidas e as tuas orações foram ouvidas. Aí a gente fica pensando: como pode, Deus ouve a oração? Irmãos, Deus ouve a oração, porque você considera o seguinte: quantas vezes nós oramos aqui a Deus: Senhor, estamos precisando do teu socorro, da tua ajuda. Por quê? A minha irmã está doente, esse irmão está com problema, essa irmã, essa criança. Vamos fazer o quê? Uma oração? Vamos orar. E prontamente o irmão fica bom, ou a irmã, ou a sua irmã. Por quê? Foi por acaso, meu Flávio? Não. A oração é ouvida. Você tem que entender que é todo um conjunto que você vai progredindo em que a oração é ouvida. Irmão, mas você se colocou na posição de se humilhar, na posição de clamar, na posição de suplicar, na posição de chorar. Porque há momentos na vida em que você tem que ter a convicção: bom, irmã Flávia, minha situação é dura, né? Eu não posso orar, não. Por quê? Flávia, eu estou precisando chorar. Esses meus problemas estão me doendo no coração. Então eu não tenho que orar, tenho que fazer o seguinte: chorar. Você quase gritar. Por quê? Porque esse negócio está me deixando aflito, está me deixando angustiado. Então, as palavras que Daniel coloca, dependendo da situação, ele coloca um clamor, uma súplica, um choro, um pranto. Deus, tem 10 anos esse assunto. Me ajuda. Não vou mais orar. Por quê? Senhor, eu vou me humilhar. Durante algum tempo eu orei. Mas agora, durante um tempo, Jonathan, eu vou suplicar. Por quê? Eu vejo que Deus pode. Glória a Deus. Mas a humilhação que você faz tem que ser correta, porque às vezes a pessoa vai orar: Senhor, eu estou com um problema assim. Bom, o teu coração não revela a temperatura da problemática desse assunto. Você não chora, você não derrama lágrima. Então é uma oração fria, em que você não se humilha diante de Deus e nem diante de uma situação em que você fala: não, peraí, é um Deus. E daí, queridos, irmãos, ele poderia fechar as portas e não me ouvir. Daniel começa a compreender que ele está no estado de jejum, que ele está no estado de separação, de meditação, mas mesmo assim ele continua a se humilhar diante de Deus. O verso seguinte diz: mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis
Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Nós devemos entender o seguinte, irmãos: mesmo que você esteja em jejum, em oração, em santificação, em meditação, mesmo que você esteja num combate espiritual armado, o outro vem e naturalmente as suas armas possam ser que elas não sejam suficientes para poder combater aquele que seria o príncipe do inferno. Mas como assim, pastor? Não. Você está na luta, você está na guerra espiritual. Daniel entende todas essas fases em que não são compreendidas pela pessoa. Pastor, você não está em oração toda? Estou em jejum todo. Estou em santificação. Mas só não consegui expulsar esse demônio. Eu falei, possa ser que Deus me dê trabalho. Eu tenho que pedir ajuda ao anjo Gabriel. Quem está falando aqui com Daniel é o anjo Gabriel. Ele está dizendo que teve que chamar Miguel, o arcanjo de Deus. Em muitas ocasiões eu estou fazendo um trabalho fora, e o demônio está dando um trabalho tremendo. É parar pela fé e dizer: Gabriel, me ajuda aqui. Gabriel se apresenta. O que eu pedi para Gabriel fazer, ele vai fazer. Gabriel vai ter que desligar, ele insistir em sair. Ele vai ficar. Gabriel, agora vira ele, bota para lá, traz para cá. Ele vai fazer. O que eu quero dizer é que a materialização da vida espiritual, ela é compreendida pelas experiências que você vai tendo. Ela é evolutiva. E aqui nesse processo, quando Daniel recebe a palavra, está dizendo: mas o príncipe do reino da Pérsia se põe de frente de mim 21 dias. Então, mesmo que eu esteja orando, mesmo que eu esteja jejuando, Deus está me ensinando: você vai no combate, começa a pedir auxílio ao mundo invisível, soberano. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Que tem Aleluia. coisas, irmãos, que você não vai entender e que elas acontecem pela fé de cada um. Por exemplo, a irmã Liliane andou uma época que ela queria ser batizada pelo Espírito. A irmã Liliane foi batizada lá no monte, naquela casinha lá embaixo. Glória a Deus, aleluia. Eu fui dentro da igreja, fui na casa dela, ela perguntava, né? Uma campanha que ela pediu para fazer, não foi assim? E ela foi batizada. Aleluia. Ela saiu do monte falando o mistério de Deus. Glórias a Deus. Mas ela começou a entender que precisava do batismo do Espírito Santo. É luta espiritual, mas devemos entender Glórias a e Deus. avaliar a situação de uma realidade. Porque às vezes você quer ajudar todo mundo. Ajudar como? Se nem mesmo você começou a ajudar você. Então, a palavra desse dia de hoje, Aleluia. ela nos mostra que mesmo que você esteja bem espiritualmente, você tem que deixar Deus fazer a vontade dele dentro dele. Muitas coisas eu olho e falo para você: isso aqui tem 1 ano, sei lá, 2 anos que isso não resolve, né? Mas eu estou olhando, claro, foi tudo. E por que não foi resolvido, irmão? Deus tem um tempo dele para todas as coisas. Eu não vou atropelar nem incomodar ele com isso. Mas o que eu tenho que ver? Que tem coisas que eu quero, mas Deus não quer. Então eu paro, compreendo, me humilho, mas tais coisas não estão omissas ao céu. Deus sabe que eu estou lutando por esse assunto. Senhor, mas eu não vou incomodar o Senhor com isso mais, porque o Senhor já sabe desse assunto. O que Deus deseja falar conosco é que quando nós avaliamos a nossa vida, eu começo a entender que eu preciso da minha saúde do corpo. Eu posso cuidar da saúde do corpo no sentido mais direto. Eu preciso que o meu coração pense em coisas boas. Então, a Bíblia diz que o meu coração precisa estar em Deus. Aleluia. Só que às vezes meu coração não está em Deus, meu coração está no mundo. Então eu começo a olhar para as coisas do mundo
E aí eu começo a ver que eu estou me desmantelando. Por quê? Porque o meu coração não está em Deus. Meu Deus. Meu coração está nas coisas do mundo. E eu vejo que as coisas avançam de uma forma muito progressiva, clara, e Deus é real. Porque, por exemplo, eu olho para o Jonathan. Jonathan é um garoto sempre, há muito tempo que Jonathan é garoto. Não é um garoto no sentido de que ele é um garoto sem maturidade. Ele tem um espírito jovem dentro dele. Quando eu conheci o Jonathan, eu acho que Cauã era do tamanho do Davi. Era menor? Então Cauã, aquele ali do lado, era menor que o Davi. Mas aí alguém vai dizer, mas pastor, vai demorar tempo para o Cauã crescer, hein? Mas eu nunca olhei isso. Eu vou trabalhando, vou semeando. Glórias a Deus. Quando eu vejo, Cauã já está com 16 anos. 17? 16 anos. Glórias a Deus. Cauã nem falava aos 16 anos. Olha o tamanho do Cauã. Aleluia. O que eu quero dizer para você com essa metáfora Aleluia. é que você tem que semear. Glória Você a não pode Deus. querer o resultado de hoje para amanhã, porque o seu problema está te incomodando. Vai semeando, porque se eu fosse olhar, esperar, o Cauã está demorando muito a crescer, mas a Viviane também, o Jonathan, tá? O Jonathan é um garoto, continua com o espírito de garoto, mas cresceu muito. Glórias a Deus. O que eu quero dizer para você é que você se preocupa com uma coisa e que você quer o resultado amanhã. Mas o amanhã, irmã Flávia, ele é algo que você pode semear e entender. Vai chegar no seu encontro. Aleluia. Deus te mostrou para você, você não está preocupado. Olha, está dando errado hoje. Irmãos, começa a fazer igual ao Daniel. Aleluia. Daniel fez jejum, fez oração, fez tudo certo. E aí? Foi para o combate. E ainda teve problema. E depois? Continuou, semeando. Glória a Deus. Mesmo que você tenha algum empate, algum encargo, não nem olha para a luta, vai atropelando com tudo. Por quê? Porque na vida espiritual, você começa a entender que o tempo pertence a Deus. Eu não sei qual é o dia que vai chegar, sabe, a minha vitória no todo. O que eu tenho que fazer? Dobra teu joelho e vai semeando. Aleluia. Todas as coisas que eu faço dessa forma. Vou fazendo, deixa eu fazer, estou fazendo. Até a irmã Eliette falava no monte, o pastor já disse, já foi. Você faz 30 dias, irmã Eliette, foi. 60 dias no monte, foi. 90. Nós fizemos 30 dias, foi agora, quase, né? 1, 2, 3, todo dia treino, 2, 3. Aleluia. Todo dia. E acabou. Aleluia. Glória a Então não é você olhar, é fazer. O quê? Porque vai passar. Glória a Deus. Deus quer mostrar para nós que Daniel, mesmo encontrando o príncipe da Pérsia, o diabo não é problema para você como você entende. Bom, tu vai sair da minha vida, vai sair do meu caminho, do caminho dos meus, vai sair. Mas a luta vai ser fácil? Não vai ser fácil, mas eu vou ganhar. Glórias a Deus. Mas qual é o dia que você vai ganhar? Não sei. Não sei se vai ser o mês que vem, não sei se vai ser o setembro, não sei. Mas o que você sabe? Eu vou ganhar. Aleluia. Eu tenho certeza que eu vou ganhar. Glórias a Deus. Agora, quando nós começamos a pensar Deus, o que é perigoso, irmãos? Porque você tem que se colocar no seu lugar. Eu chego na casa de uma pessoa, eu jamais vou abrir a geladeira, mas nunca. Jamais vou sentar, às vezes, a pessoa tem um lugar marcado que ela gosta, então eu espero. Para que ela possa sentar aqui, eu vou sentar exatamente no lugar que ela senta. Espiritualmente, você tem que se cuidar. Está com um problema todo? Muito. Vamos começar a resolver? Vamos. Aleluia. E agora nós vamos fazer aplicar o coração e querer resolver o problema, e não pulverizar o problema. Tem muita gente aqui que ela sai daqui esclarecida do problema dela. Qual que é o problema? O problema é demônio. Eu pego o demônio, faço tudo errado, minha vida está tudo errada. Está disposto a resolver o seu problema? Não volta nunca mais. Você procura ela.
ela continua com o demônio. Então, não vai resolver. Então, quando você se aplica a resolver um problema espiritual, se foca no problema. Qual é o problema? O problema é que eu não estou firme em Deus. Isso é perigoso? Ah, que perigoso. Você não está vendo que Deus tem o mistério de falar com Daniel, porque Daniel é aplicado, ele se humilha, ele compreende. Porque uma coisa, irmãos, é você me ouvir. Mas outra coisa é você ser meu amigo. Você pode ser meu companheiro. Mas amigo é uma coisa maior. Companheiro é alguém que faz companhia. Mas amigo é uma pessoa que anda lado a lado. É uma pessoa que, se não tiver para comer para os dois, vamos dividir. Com metade, se for metade. Não tem coca para os dois tomarem, vamos dividir. Eu quero que você entenda que Deus precisa de amigos. Porque muitas pessoas fazem companhia a Deus. Agora, quando você começa a sentir a necessidade de obedecer a Deus, quem obedeceria, Manete? Manete, pensa na bondade dessa pessoa. Pensa na Manete, que arrancou o próprio filho. Quando ele, na verdade, não precisava arrancar nada, irmão. Quem colocou o próprio filho lá? Onde ele colocou? Então, o sacrifício ser perfeito, ele colocou na cruz do Calvário. Por que você obedece? Você não entende. A irmã Viviane não admite que deu um beliscão na vida. Se Davi bater, ela só fica assim, quase, porque o Davi encostou na parede. Imagina você pegar o teu filho, botar na cruz do Calvário. Verdade, olha para essa atenção. Se acontecer alguma coisa com algum filho de alguém aqui, o José, então, se acontecer alguma coisa com o José, ele até morre. Vai ter um infarto. Eu não estou falando brincando, se acontecer alguma coisa, ele vai ter um infarto. Ele coloca o próprio filho na cruz do Calvário. Aleluia. A pessoa faz furo na perna, furo nas mãos, zomba, dá vinagre para ele cheirar. Oh, meu Deus. Coloca uma coroa de espinho na cabeça e roda na cabeça. Aleluia. Oh, meu Deus. Colocou lá. Então, todo esse sacrifício. Aí vai a pessoa, você não quer ter comunhão, reconciliação com Deus, tem o sacrifício de Cristo. Irmãos, eu já ouvi gente na igreja dizendo que não quer o nosso evangelho, porque é verdade. Então, a pessoa que não quer o evangelho de Cristo, que não quer ter comunhão com a verdade e ter Deus como amigo, o próprio Deus entrega, irmão, você não quer, você não é obrigado, mas o outro já faz parte da sua vida. Quando você rejeita Deus, automaticamente o diabo está dizendo, eu vou entrar na sua casa, vou sentar no seu sofá, Meu Deus. vou morar na sua geladeira, vou morar na sua vida, vou morar lá. Mas como assim? Vou morar na sua casa. Meu Deus. Mas por quê? Eu estou legal na sua vida. Oh, meu. Porque você olha para um sacrifício terreno temporal, como eu tinha o exemplo dos irmãos, ninguém quer deixar botar um beliscãozinho. Você acha, irmãos, que Deus colocou o Filho dele como sacrifício, como redentor, como morte substitutiva, como Senhor de tudo, de todos, sabe de todos? Bom, entra por ele que você alcança a salvação. Moça, entra por ele, está resolvido. Mas entra por ele, porque não tem demônio, não tem legião do inferno que vai te atrapalhar. Mas eu não quero, não fica com outro. Por que, irmãos? É a guerra do profano contra o santo. Mas Deus não faz guerra contra ninguém. Deus está mostrando para a gente que às vezes você deve se perguntar, mas Laura, por que o mundo está tão cheio de pessoas passando fome? Tão cheio de maldade? Irmãos, a pessoa escolhe a Cristo, como o próprio Daniel escolheu a Deus. Aleluia. Eu estou vendo essa visão, não tem ninguém mais disso. Mas sabe que a visão de Deus me deu uma visão do inferno? Alguém vai dizer, mas pastor, o inferno nunca foi inaugurado. Bom, eu só tenho isso para dizer para você o seguinte, me deu a visão do inferno.
foi um dos dias mais impactantes da minha vida. Eu vi coisas que o ser humano não imagina que vai acontecer naquele lugar. As pessoas nem de pé andavam de lado. E era cada burdoada daquelas grades, abrindo e fechando, e fogo para todo lado. O que vai ser aquilo, eu não sei. Mas não é coisa boa. Quando eu vi aquilo, perdi até a voz. É uma intensidade de maldade, de malignidade e força de som que você nunca ouviu, que aquele som não tem na terra. E aquela força não existe na terra. O que Deus quer nos mostrar? Que Deus é fiel e Deus é bom. Mas qual é o problema? O problema é que nós temos uma cruz. Essa cruz é uma morte substitutiva. Ela não foi em vão. E ninguém vai dizer para Deus: olha, seu filho morreu em vão. Ele não morreu em vão. Ele morreu para salvar e tem salvado. Aleluia. Mas muitos, como diz Daniel nos próximos capítulos, vão se envolver com Deus, vão falar de Deus, vão, tentar ensinar de Deus. Mas depois, eles não aguentam e abandonam o caminho. Espiritualmente, finalizando, eu quero mostrar para os irmãos: igreja não é para você fazer bondade para cima e para baixo. Igreja é para você entender que nós não estamos sozinhos. Vocês acham que as irmãs que estão dando aula, a Laura, a Flávia, o Guilherme, você acha que Deus não conhece essas mulheres? Você acha que Deus não sabe que é difícil elas virem para o trabalho e chegar mais cedo e lidar com crianças que elas não têm 20 anos mais? Elas têm que ter paciência. E fica na cabeça delas assim: bom, eu vou fazer por Deus. Eles não são meus filhos, mas aí elas vão digerindo, mas eles são filhos de Deus. Aleluia! Então o que elas acontecem com a pessoa que tem a compreensão? Irmãos, Jonathan não nasceu grande. Jonathan nasceu pequeno. E agora está grande. Nós vamos passar por várias situações e circunstâncias. Daniel me ensina que ele passou a compreender, organizar, ver, crer, e depois nunca mais saiu desse caminho. Que Deus vai mostrar que o teu problema é resolvível. O teu problema é solucionável. O teu problema é totalmente administrável. Totalmente você pode se livrar do que você tem. Mas qual é a razão de que eu não consigo? Irmão, dá um pouco mais de atenção à tua vida espiritual. Não é repetir a mesma coisa, não é vir para o culto só. Você precisa ter o expertise espiritual. Bom, o que o filho das trevas é mais sábio que o da luz? Porque o filho das trevas entende que tem que trabalhar, serve, para depois distribuir. E nós espiritualmente, por que nós entendemos que nós estamos na casa de Deus e precisa dar certo aqui? Quando nós entendemos, precisamos nos humilhar, precisamos fazer, não que seja a nossa vontade, porque fazer a minha vontade é fácil. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Contribua com esta obra, por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.